Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de iFix. E nessa aula nós vamos iniciar o processo de estudo do aplicativo de configuração básico do iFix, né, que é o System Configuration Utility. O SCU é utilizado para criar o arquivo base de sua aplicação iFix. Essa é a função dele. Esse arquivo contém, entre outras configurações, a definição de pastas da aplicação, definição de alarmes, de áreas de alarmes, de rede, de tarefas de inicialização e de drivers. Esses são os básicos, além, é claro, da definição do nome do nó, ok? O SCU, que é esse aplicativo aqui que eu vou mostrar para você, eu vou abrir aqui todos os programas, Profice iFix, né? Profice HMI SCADA, e eu abro aqui o System Configuration. Esse aplicativo aqui, ele possui uma interface bastante interessante, né? Ele tem a área de menu e essa barra de ferramentas aqui, ok? E também tem essas áreas quentes aqui, ó, que a gente clica e ele dá acesso a determinadas áreas do sistema, né? O que você tem aqui você pode acessar por essas áreas aqui, perfeito? Muito bem. O SCU, a gente quando vai iniciar uma configuração, eu sempre começo pela definição de pastas, ok? Não existe uma regra definida de por onde deve começar. Eu começo pelas pastas, ou começo pela definição do nome do nó, perfeito? Mas isso aqui eu deixo para depois, eu sempre inicializo pelas pastas. Então, vamos iniciar a nossa configuração definindo as pastas do nosso iFix, da nossa aplicação, ok? Clico no botão de definição de pastas e aqui nessa tela ela está dividida em duas áreas bem distintas, ok? Essa primeira área aqui é a área de localização dos arquivos do sistema iFix, ok? Então sempre vai ser Program Files, né? Perfeito? E essa outra área aqui é a área de definição dos arquivos da nossa aplicação, ok? Por que que o iFix separou? Isso antigamente ele vinha tudo num conjunto só de pastas. Hoje em dia, já para ficar bem claro qual é o objetivo, o iFix separou isso aqui, ok? Ele separou isso aqui. Por quê? Para evitar que o usuário crie a aplicação na mesma pasta de instalação do iFix, porque isso dificulta na hora que você vai copiar, transferir a aplicação que você desenvolve em laboratório, em bancada, para uma aplicação final, para executar lá no computador do cliente, né? Então, normalmente se desenvolve em um local, em um laboratório, e depois é que se leva para aplicar no cliente final, né? na máquina onde vai rodar a aplicação mesmo, perfeito? Então, por isso que essa deve ter sido uma das razões pela qual eles separaram isso aqui, que é para deixar bem óbvio, tá? Então vamos falar sobre o que tem em cada uma das pastas, né? Eu vou colocar aqui de volta o nosso aplicativo. Essa pasta aqui da área de localização dos arquivos da aplicação do iFix, do aplicativo iFix, a pasta base é onde está os executáveis e bibliotecas do iFix, ok? E essa outra pasta aqui, a pasta Language, é onde tem as definições de idioma, ok? Então nessa pasta aqui é onde tem os arquivos que definem por que é que ele chama aqui de base, por que é que ele chama de language, ok? Por que é que esse botão aqui tem esse conteúdo aqui, ó, change base, né? Por que é que aqui tem location of system, software and data files. Por quê? Porque é onde tem os arquivos de definição de idioma, ok? Muito bem. Vamos só voltar aqui. O primeiro, base,
ou Base, armazena arquivos executáveis e bibliotecas do iFix. A segunda, Language, arquivos de configuração de idiomas utilizado pelo sistema, ok? Agora vamos voltar, deixa eu voltar aqui e falar um pouco sobre essas pastas aqui, ok? As pastas de definição do nosso projeto tá nessa área aqui, ok? São várias pastas, né? Cada uma com sua finalidade. A pasta Project é a pasta base do seu projeto, do nosso projeto, ok? Então, por exemplo, em nosso estudo, nesse estudo aqui, eu quero definir a seguinte pasta para a nossa aplicação, ok? Então, vai ser sempre na unidade C, e eu vou chamar isso aqui de iFix Applique. Eu gosto sempre de colocar uns caminhos bem definidos, né? Então, digamos que eu sou um desenvolvedor e toda aplicação que eu fizer eu vou colocar sempre nessa pasta, ok? Mas eu também vou colocar aqui uma subpasta chamada Fix Aulas. Fix Aulas, ok? E nesse Fix Aulas, como eu posso fazer aulas básico e avançado, então eu vou chamar aqui de curso iFix, ok? Digamos que depois eu faço um outro curso aí de avançado, aí eu boto lá iFix avançado, ok? Bom, então essa é a minha pasta base do meu projeto. Eu posso sair aqui copiando isso aqui e alterando cada um deles, ok? Mas eu não faço isso, ok? Eu venho aqui no Change Project, nesse botão aqui Change Project, e mando ele alterar todos automaticamente, ok? Quando eu faço isso, ele pergunta, ele mostra aqui esse diálogo aqui, que me questiona se eu quero criar os arquivos, copiar ou criar os arquivos base para que uma aplicação seja iniciada. Antigamente a gente copiava esses arquivos um a um. Normalmente a gente nem copiava um a um, eu copiava geralmente as pastas principais, o conteúdo das pastas principais, que era a pasta local, PDB e algumas outras aí, ok? Hoje em dia não. Hoje em dia eu não lembro qual foi a versão que isso começou, tá? Mas assim, já teve um tempo que deu mais trabalho. Hoje em dia é somente definir aqui, confirmar no sim, e ele vai copiar todos os arquivos que eu preciso para o meu projeto funcionar e ser inicializado. Agora deixa eu só voltar aqui e falar sobre cada uma dessas pastas. A pasta Project é a pasta base do projeto, como eu já falei. A pasta Local é a pasta onde tem os nossos arquivos base do iFix, ok? A pasta Local armazena os arquivos de configuração para a estação. Entre outros arquivos, encontramos aqui o arquivo de configuração do SCU e arquivos de segurança. O arquivo do SCU é esse que a gente está fazendo, tá? Arquivos de segurança são outros arquivos que a gente vai ver lá mais para frente no curso, ok? A pasta Database, ou Database, ela armazena arquivos de configuração da base de dados, ou, em linhas gerais, para ser mais direto, é o arquivo database da aplicação, ok? Ele também armazena arquivos de configuração de drivers, ok? Os drivers que você vai usar na sua aplicação, a configuração dele também geralmente se coloca aqui, ok? Eu vou dar um salto daqui para colocar mais um arquivo aqui no meio, que é o arquivo Alarm Areas. O Alarm Areas, a pasta Alarm Areas, é a mesma pasta database, ou seja, Alarm Areas é a localização da base de dados de áreas de alarmes. Geralmente é a mesma pasta da database, ok? Então, por isso que eu pulei aqui para já resolver esse problema aqui, não voltar mais e dizer que é aqui, ok? Então, entre os arquivos que eu tenho a database da minha aplicação,
E eu tenho arquivos de configuração de drivers e também arquivos das áreas de alarmes, ok? A pasta Picture, o que é que eu tenho aqui nessa pasta Picture? Nós temos arquivos de telas e janelas, bem como configuração de tag group, modelos de telas, entre outros arquivos relacionados a telas em geral, ok? Então, o tag group está aqui, os seus templates de tela também vão estar aqui, ok? E na pasta Application, essa pasta aqui, ela serve para armazenar programas e script. Digamos que você precisou fazer um script lá em VB Script, não é o VBA do iFix não, tá? Você foi lá no shell do Windows lá e resolveu criar um script para executar uma determinada tarefa, né? Inicializar um serviço. Perfeito? Então, é recomendável que se coloque nessa pasta Application. Arquivos de dados e configurações de aplicações criadas pelo usuário para utilização em conjunto com iFix. Perfeito? A pasta Historical. A pasta Historical armazena as configurações de coleta de dados históricos. Lembra que eu falei que o iFix também tem recurso de armazenar dados históricos, né? Então ela pode armazenar dados para gerar aqueles gráficos de tendências, né? Aqueles gráficos lindos lá de tendência. Então a pasta Historical, ela armazena as definições de cada um dos gráficos que serão, de cada uma das variáveis que coletarão gráficos, ok? Então é nessa pasta que a gente define cada um dessas variáveis que coletarão gráficos. Vai estar dentro dessa pasta. Vai estar um arquivo lá de configuração disso. E a pasta Historical Data, ela armazena os valores de cada uma dessas variáveis, ou seja, para que ele plote essa linha nesse ponto aqui, esse outro, os dados estarão dentro da pasta Historical Data, ok? Essa pasta ela armazena arquivos de armazenamento de dados históricos. A depender da configuração do histórico, pode existir um ou mais arquivos para cada dia, ok? A gente vai ver isso aqui mais adiante. Só para adiantar, no histórico a gente define se a gente quer armazenar de 4 horas, 8 horas ou 24 horas, ok? Isso é definido lá. Então, se eu colocar 4 horas, em um dia eu terei 6 arquivos. Se eu colocar 8 horas, em um dia eu terei 3 arquivos. E se for 24 horas, um dia vai ser um arquivo. Perfeito? Mas isso aí vamos mais para frente, ok? A pasta Alarmes, ela armazena arquivos contendo registros de eventos e alarmes. O que a gente tem é arquivo .alm, que são os alarmes, tem os log, .log, e pode ter outro arquivo lá qualquer, ok? Mas essa pasta ela armazena alarmes e logs, ok? Essas duas pastas aqui a gente não vai usar no nosso projeto, mas ele já definiu lá, então ele vai ter isso aí também. Ele vai criar essas pastas mesmo que a gente não vai usar recursos de receita. Pode ser que eu faça um curso específico, num curso avançado, eu trate disso aqui. Mas como eu raramente usei isso aqui, talvez eu não foque nisso. Mas como é muito utilizado nas indústrias de bebidas em geral, né? Não só bebidas, mas de farmacêutica, ok? Isso aqui trata do seguinte: são receitas, né, que são utilizadas nessas indústrias. Ou seja, essas receitas, o que é que ela tem? Ela tem definições de set points, de níveis, de algumas variáveis que são utilizadas para uma determinada dosagem, ok? Então, são, por exemplo, para fazer um suco de laranja, na indústria de suco, um suco de laranja. Então, ele adiciona uma determinada quantidade de açúcar, uma determinada quantidade de essência e por aí vai, ok? Um suco de uva já é diferente, né? A quantidade já é diferente, um pouquinho mais de açúcar ou menos açúcar, sei lá, ok? Então, são essas receitas. E nessa pasta aqui,
Master Recipe é onde são armazenadas as receitas bases, ok? E nessa outra Control Recipe são as receitas específicas que você cria, né? Que você pode sair alterando, perfeito? E essa pasta Alarme Áreas, eu já falei, né? Ela é a localização da base de dados de áreas de alarmes. Geralmente é a mesma pasta do PDB. Geralmente, pode ser que seja definida uma outra pasta, mas geralmente é a mesma PDB, ok? A mesma pasta database, ok? Vamos voltar aqui para o nosso aplicativo. Bom, então a pasta, você vê aqui, ó, Project, ele coloca aqui local, o nome da pasta é local, a database PDB, ok? A pasta Picture é a PIC, Application app, Historical HTR, Historical Data HTR Data, Alarmes ALM, Master Recipe RCM, Control Recipe RCC, Alarme Áreas também PDB, poderia ser outra, ok? Mas geralmente é a mesma PDB. Bom, então finalizamos essa parte de pastas. Agora eu vou clicar OK. O iFix está aqui me informando que as minhas pastas não existem, elas não existem na minha estrutura de disco. Então ele pergunta se eu quero criar todas, ser questionado para criar uma a uma, ou seja, ele vai me mostrar um prompt para cada uma das pastas, ok? Ou não fazer nada. Normalmente eu clico no Create All. O que ele vai fazer? Ele vai criar as pastas e vai copiar os arquivos que eu preciso, ok? Uma outra informação que ele me dá aqui é o seguinte: ele diz que a pasta Alarme Áreas Database, né? Alarme Áreas, ela não tem um arquivo de alarmes válido. Se eu quero retornar para definir uma outra pasta onde tem o arquivo, ou prosseguir, eu vou prosseguir, não vou me preocupar com isso agora. Esse arquivo eu crio ele durante a minha aplicação, né? No desenvolver da aplicação. Pronto, ele já criou as pastas e ele já criou as pastas. Estou usando a caneta, às vezes não funciona o clique duplo, eu volto para o mouse. iFix Aplique, Fix Aulas, Curso iFix, e já tem aqui as pastas que ele cria automaticamente. A pasta Local, ele já copiou todos os arquivos que eu preciso, ok? Às vezes até o que não preciso também, mas ele já copia. A pasta PDB já tem algumas definições aqui, ó, alguns arquivos de definições. A pasta PIC já tem o que eu preciso para iniciar. SBL, isso aqui são bibliotecas de símbolos, ok? RCC e RCM estão vazias, normalmente não existe uma receita inicial. ALM também não tem nada. APP não tem aqui um outro arquivo, ok? HTR tem as planilhas básicas, apesar de não ter nada configurado. O HTR Data não tem nada porque não tem histórico nenhum, ok? Então, como vocês viram, já foi criado tudo que eu preciso de pastas. Agora, outra coisa que eu vejo também no início da configuração é essa questão de rede, ok? Eu já falei para vocês que uma estação iFix ela pode funcionar em rede. Você vê que já sumiu aqui o símbolo aqui de rede, né? Onde a simbologia de que existe rede aqui, ok? Então, o que acontece? Eu já falei para vocês que uma estação iFix ela pode ser SCADA e pode ser um cliente. Para que os clientes acessem a um SCADA, é preciso que a gente ative a configuração de rede, ok? Ative aqui o network. E ele vai dizer, a gente vai selecionar qual é o protocolo de rede que a gente vai utilizar. Só existe o TCP/IP, ou não tem rede ou tem TCP/IP, ok? Então a gente só vai ativar o TCP/IP de forma didática, apesar de que a gente não vai ter condições de usar rede aqui, porque eu não tenho uma segunda estação iFix, ok? Não teria nem como colocar aqui, teria que fazer vários vídeos aqui, né? Então a gente vai ficar
ativar somente para por meios didáticos, tá? Mas a gente não vai utilizar rede, ok? Então aqui eu defino as opções. Se eu quero conexões dinâmicas, ou seja, as estações que tentarem acessar vão conseguir. E no momento que eu defino conexão dinâmica, eu também posso definir que as estações que tentarem acessar têm que mandar uma senha. E a senha eu posso colocar aqui qualquer valor. E o que eu defini aqui tem que ser igual em todas as outras. Então eu posso botar aqui, por exemplo, senha, só para exemplo, tá? Então todas as estações que estão aqui, que tentarem acessar, ele vai solicitar essa senha e automaticamente a estação vai mandar a senha e ele vai validar e vai permitir acesso, ok? Mas eu vou deixar isso aqui e vou deixar esse dinâmico aí só para ter alguma coisa. E clico OK e finalizei a minha configuração de rede. Perfeito? Então, essa aula era isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre mais alguns aspectos aqui do SCU, ok? Então, até a próxima aula.